Bom dia a todas. Como vocês já sabem, agora meu nome é Daniela. Eu sou psicóloga, trabalho com psicologia clínica há 20 anos e também trabalho com consultoria em empresas no trabalho de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Eu estou muito emocionada de estar aqui hoje, porque há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a me interessar por Jesus e a querer saber sobre Ele, as primeiras coisas que eu ouvi a respeito de Jesus foi nessa casa, foi nessa igreja, né? Meu pai, na época, começou a participar das reuniões da Donep e nós fomos convidados a vir aqui. Então, os primeiros ensinamentos que me foram passados foram aqui nessa casa. Então, é uma emoção muito grande, anos depois, estar voltando aqui para Deus estar me usando, né, assim que eu espero que seja hoje, que eu seja só um instrumento do Espírito Santo para tocar a mente, o coração de vocês, de acordo com aquilo que Deus quer que cada uma seja tocada, né? Então, queria agradecer pela oportunidade, pelo convite da Vivian, queria agradecer pela pastora Jane, que também me convidou e me incentivou. E estou um pouco ansiosa, um pouco nervosa por causa disso, então eu vou pegando no tranco. Não sei se eu gaguejar em algum momento, vocês não reparem que é por causa disso, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre sexualidade, né? Um desafio para a mulher cristã. Como diz o versículo, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel o que vos chama, o qual também o fará. No mundo de hoje, nós mulheres, nós desempenhamos vários papéis. Papel de filha, papel de amiga, papel de esposa, papel de mãe, papel profissional. E no meio disso tudo, a gente também sofre muita pressão e muita expectativa das pessoas que convivem com a gente. E a gente tem que se perguntar, então, onde é que fica nosso papel principal? Aquele papel que Deus criou para nós, que é o nosso papel de mulher. Se nós não desempenharmos bem o nosso papel de mulher, nenhum dos outros papéis podem ser bem desempenhados. E a gente tem que aprender a cuidar muito bem dele, porque senão a gente não pode existir sem ele. Então, nesse contexto, a gente precisa compreender que existem diferenças, assim, entre nós homens e entre nós mulheres, mas que Deus nos criou assim, com essas diferenças, certo? E a gente precisa aceitar que essas diferenças existem e precisamos aprender mais sobre sexualidade feminina, no caso, hoje, sobre uma perspectiva cristã, de acordo com a Bíblia, de acordo com aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Eu fui estudar, né, me preparar para a palestra, e fui ler sobre muitos autores, e eu pude perceber que muitos autores não chegam com um consenso sobre alguns temas, né? Então, porque o tema é amplo, mas porque a gente fala muito pouco sobre isso ainda nas nossas igrejas, talvez porque a gente acha que não tem nada a ver com o cristianismo, ou porque a gente acha que não é relevante, ou porque a gente tem muita timidez de abordar o assunto, ou porque também faltam informações. Mas o perigoso para nós, mulheres cristãs, a gente acaba buscando informações do mundo. E essas informações, na maioria das vezes, não correspondem à verdade da Palavra de Deus para as nossas vidas. No meu consultório, né, assim, as mulheres que eu atendo, eu vejo assim, o quanto as mulheres são infelizes, né? E quando eu falo mulheres, eu falo de nós solteiras, nós viúvas, nós divorciadas, ou nós casadas, né? Porque muitas vezes as mulheres não se sentem plenas, porque não estão conseguindo vivenciar sua sexualidade com a plenitude que Deus quer que nós vivenciamos. Bom, como nós sabemos, todas as instruções que a gente precisa para a nossa vida estão contidas na Palavra de Deus, na Bíblia. Assim também é com a nossa sexualidade. Eu não estou dizendo que a Bíblia é um manual de sexo, é isso que eu estou dizendo. Mas, assim, se a gente for buscar lá, Deus também nos dá muitas instruções claras a esse respeito, tá? Então, nesse encontro de hoje, o que eu gostaria, assim, de reafirmar com vocês é que tudo que Deus criou foi bom, como diz em Gênesis. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom, né? Então, se tudo que Deus criou é bom, a nossa sexualidade também foi criada por Ele, isso significa que ela também é muito boa, tá? Quando fazemos essa afirmação, eu sei que surgem muitas perguntas na nossa mente. Se Deus é o autor ou o criador do sexo, por que existem tantos problemas quando se fala de sexualidade? O que diz a Bíblia sobre esse tema? Como que nós, mulheres cristãs, podemos conviver com nossa sexualidade de acordo com a vontade de Deus? Onde que nós vamos encontrar o equilíbrio para agradar a nós mesmas, os outros e agradar a Deus principalmente? Quais são nossas responsabilidades e desafios
quando somos solteiras, casadas, divorciadas, viúvas, como ordenar tudo isso. Sendo assim, espero que o encontro de hoje nos ajude a responder algumas dessas perguntas. De forma alguma, tenho a pretensão de esgotar o tema, né? Mas que eu quero que sirva aqui hoje assim como se fosse um início de um diálogo que nós vamos travar internamente, que nós vamos ter um diálogo com Deus, um diálogo que a gente possa ter mais abertura nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, para poder estar falando sobre o tema. Então, eu queria pedir para a gente queria estar orando por vocês nesse momento, eu queria que vocês pudessem fechar os olhos e estar abaixando a cabeça em espírito de oração agora, por favor. Senhor, humildemente nos colocamos diante de sua presença e pedimos que, em nome de Jesus, que seu Espírito Santo possa falar conosco desse dia de hoje. Pai, nos ajude como mulheres a apreciarmos melhor nosso corpo e nossa sexualidade, através do nosso espírito, do nosso coração, da nossa mente, que são dons concedidos pelo Senhor, bem como elevar nossa autoestima. Senhor, nos ajude a enxergar a maravilha da nossa singularidade e viver a nossa sexualidade de acordo com a sua vontade, sendo eu solteira, divorciada, viúva ou casada. E nesse caso, se eu for casada, Senhor, que eu possa usufruir da minha sexualidade com meu marido, que ele seja o parceiro de toda a minha vida. Senhor, que possamos aprender a nos amar mais, a nos respeitar mais como mulheres, Senhor. Por favor. Pai, que ao final dessa conferência, que cada uma de nós possa ter iniciado um processo de cura nos nossos lugares quebrantados e encontrar alegria renovadora na presença de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém? Aí, então vamos lá. Então, vamos começar a falar sobre o sexo, primeiramente, para a gente poder entender isso, a gente tem que falar sobre o sexo na visão de Deus. Então, eu quero que vocês imaginem assim, como existe uma mesa que existem 4 pernas que sustentam essa mesa, assim também é a nossa sexualidade. Ela tem 4 pilares que nos sustentam, né? Então, esses 4 pilares seriam nossa dimensão espiritual, nossa dimensão física, que tem a ver com o nosso corpo, nossa dimensão mental, que tem a ver com nossos pensamentos, nossas percepções, e nosso coração, que tem a ver com as nossas emoções e sentimentos. Então, esses pilares, eles sustentam o tampo da mesa. E o que é o tampo da mesa? O tampo da mesa é a nossa integridade sexual e emocional. Então, toda vez que eu falar em integridade hoje, eu quero que vocês pensem em integridade sexual e integridade emocional. E esses aspectos, eles se unem para formar a mulher única que Deus destinou que cada uma de vocês seja, tá? E o que acontece se quebrar uma das mesas, da perna da mesa, né? Se a mesa ficar manca, o que acontece? O tampo se inclina e o que está em cima dela escorrega. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa vida, para ela não se tornar uma rampa escorregadia. Porque quando ela se torna uma rampa escorregadia, o que acontece? A gente sofre descontentamento, sofrimento, desespero, concessão sexual, autorrepulsa e sérios problemas emocionais, além de perdermos as bênçãos de Deus. Então, sexualidade não tem a ver apenas com sexo, com órgão genital. Nossa sexualidade tem a ver com esses 4 pilares, ok? Espiritual, física, emocional, mental. Então, às vezes a gente pensa, mas então se eu sou solteira, eu não preciso me preocupar com a minha sexualidade, porque a única coisa que eu preciso me preocupar é para não fazer sexo antes do casamento. Não. E o pilar mente? E o pilar emocional? Né? E como é que ficam os aspectos do seu corpo? Então, esses 4 pilares é que revelam a nossa sexualidade. E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre cada um deles hoje. Então, falando agora do pilar espiritual. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem dúvida de uma, nossa sexualidade é uma das dádivas que Deus nos deu. Como eu já disse, ela não é exclusivamente algo genital. Mas ela também é uma maneira da gente obter prazer e satisfação sexual. Ela envolve muito mais do que o órgão sexual e muito mais do que as questões físicas. Ela envolve nossa mente, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossa saúde e principalmente nosso relacionamento com Deus. Nossa sexualidade precisa cumprir seu papel real, né, seu principal propósito, que é glorificar a Deus com os nossos corpos, garantindo assim nossa integridade. Como diz o versículo, goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade.
E também depois tem essa outra passagem de 1 Coríntios, né? Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi criado por Deus? O que vocês não são nada, né, sem Ele? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O sexo, ele não é algo mau ou pecaminoso, né? Mas para Deus ele é uma dádiva, ele é algo bonito e maravilhoso. Deus criou o sexo para que nós possamos usufruir dele através do nosso relacionamento matrimonial. E assim, nós possamos daí cumprir com o seu plano de procriação da família. Mas ele também criou o sexo para ser algo prazeroso, para ser algo grandioso, para ser a expressão de amor, da qual homem e mulher devem desfrutar. Nós já sabemos também que o projeto de Deus, ele se iniciou lá no Jardim do Éden, quando ele criou o primeiro homem e a primeira mulher, quando ele criou Adão e Eva. Isso tudo é muito importante, porque traduz o relacionamento espiritual e de intimidade que Deus quer ter conosco. Então, sobre a visão bíblica, vamos deixar claro que a Bíblia nunca disse que a nossa sexualidade era suja, feia, pecaminosa, como Satanás quer que a gente acredite. Né? O inimigo quer que a gente acredite nisso para a gente perder nossas bênçãos. A nossa sexualidade, de acordo com a palavra de Deus, é a expressão da vontade de Deus, que é nosso Pai e Criador. Aí a gente passa adiante, lendo ali um pouquinho os versículos a respeito das passagens da Bíblia, a respeito da criação da mulher. Então, como vocês podem ver citados nos versículos, né? Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. A diferença é que o homem foi criado do pó e nós somos criadas a partir do homem. Mas nós, mulheres, nós correspondemos perfeitamente ao homem, pois nós temos a mesma carne e nós também temos o mesmo sangue. O Senhor nunca declarou que tudo o que foi criado foi bom até Ele ter nos criado. Depois que nós fomos criadas, Deus declarou: tudo que eu criei foi bom, foi muito bom. Então assim nós podemos entender que nós somos o muito bom de Deus. Como a pastora Jane ensina no nosso curso lá na nossa igreja, nós temos um curso chamado Mulher Plena. E é muito bom, porque trabalha a nossa autoestima, né? Então, isso ficou muito na minha mente, gravada quando eu participei do curso com ela, que ela falou assim: nós somos o muito bom de Deus, nós somos o melhor de Deus. Então, vocês podem repetir comigo o que nós somos? Nós somos o muito... Somos o que? O melhor? Aê! Né? E que ninguém tire isso de vocês, né? Então, como mulheres, nós somos inseparavelmente ligadas ao homem, nós somos criadas para ser auxiliadora do homem, para ser a parceira perfeita do homem nas suas tarefas no que diz obediência a Deus e domínio sobre a terra. Nós, mulheres, não somos nem superior, nem inferior aos homens, mas equivalente, igual ao homem, em sua pessoalidade. Mas somos diferentes e únicas em nossa função. Então, eu gostaria que vocês repetissem comigo agora, de novo, para afirmar, para isso ficar fixo na cabeça de vocês, para quando vierem dúvidas, se vocês estiverem se sentindo inseguras ou ansiosas, né, ou se sentindo inferiores, repitam novamente para a gente reafirmar: nós, mulheres, somos muito bom. Mais alto: o melhor de Deus. Amém, amém. E daí agora o próximo versículo vai falar a respeito de como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e sobre o que Deus fala, né, de o homem e a mulher se deixarem sua casa para se tornarem uma só carne. Bom, nós não somos realmente completos quando nós vivemos isolados, longe um do outro. Deus declarou que o isolamento do homem não era bom, né? O homem se isolava dos demais seres vivos. Então a ideia de Deus, né, o plano de Deus para completar o homem foi a nossa criação. A plenitude da sexualidade feminina só pode ser entendida quando nós vivemos em comunhão. O plano de Deus foi criar a mulher para ela ser parceira do homem por uma vida inteira. Uma união tão completa que torna esses dois indivíduos de sexo opostos numa só carne, indissolúvel. O casamento existe para cumprirmos com um dos seus eternos propósitos, a família. O casamento é muito mais do que uma simples união sexual, pois quando duas pessoas se unem com a bênção de Deus, estão manifestando uma união muito superior, a de Cristo e sua igreja. Vocês percebem a granditude do plano de Deus para o casamento? Né? Quando a gente se une e se torna uma só carne,
é muito mais do que só o prazer sexual, do que o ato sexual. As nossas almas se unem, né? As nossas almas, o que é a nossa alma? São nossos pensamentos, nossas emoções, nossas vontades, a maneira como a gente se comporta, se relaciona. Então tem uma ligação física, tem uma ligação de alma, tem uma ligação espiritual, né? Então, para as meninas solteiras, né, as divorciadas e que já passaram por isso, e as viúvas, assim, o quanto é importante a gente esperar no Senhor aquele homem que Ele tem preparado para nós, para a gente poder viver essa granditude juntos, né? E aí a gente entra no propósito divino da sexualidade, né? Então, alguns interpretam que só porque nós fomos formadas da costela de Adão, que nós somos inferiores e propriedade dos nossos maridos. Mas, como a gente já viu agora, a nossa identidade feminina é igualmente singular, assim como a masculina. Mas, infelizmente, muitas mulheres, as mesmas casadas hoje em dia, se sentem frustradas, infelizes, porque foi ensinado que quando elas casassem, elas teriam que suportar o sexo. E com isso se torna um fardo, isso se torna um peso. Eu quero dizer para você, que talvez esteja passando por essa situação, que Deus não deseja que você viva assim de jeito nenhum. Se este tem sido o quadro da sua vida, saiba que o Espírito Santo, ele pode curar suas memórias, ele pode curar a sua mente, ele pode curar os seus sentimentos, e ele pode trazer a verdade sobre a vontade de Deus para a sua vida, pois ele é o nosso ajudador, nosso consolador, aquele nos guia a toda a verdade. Bom, quando o homem e a mulher eles viviam nus, eles não tinham vergonha, né? Deus revela que eles tinham muita intimidade, que eles eram livres, que eles eram felizes, que eles eram inocentes e que eles tinham obediência à comunhão e comunhão com Deus. Mas, com a entrada do pecado, vocês sabem que isso mudou um pouco, né? Infelizmente, não continua assim. Com a entrada do pecado, o que aconteceu? A vergonha tomou conta, e a intimidade sexual, esse medo da intimidade sexual, começou a ser passado de geração para geração até os dias de hoje. A vida sexual e a vida sexual e espiritual passaram a ser vistas de formas diferentes, antagônicas. Se eu tenho uma vida espiritual, eu não posso ter uma vida sexual. Se eu tenho uma vida sexual, eu não posso estar em paz com Deus. Isso aconteceu pela entrada do pecado, por causa dessa vergonha, né? Então, isso é uma mentira do inimigo, que ele quer que a gente acredite, para não usufruir da comunhão de Deus. Depois tem um outro versículo de Gênesis que falam a respeito também de quando daí essa vergonha, esse pecado entrou, houve essa separação, esse antagonismo entre a vida sexual e espiritual. E depois tem esse outro versículo de Eclesiastes que fala: desfrute a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus dá a você, e debaixo do sol. Lá no meu consultório, assim, eu convivo com mulheres que já são casadas e que relatam muitos problemas sexuais na sua vida conjugal. Isso acontece porque a intimidade sexual ela não é conquistada de uma vez só. Para você ter intimidade sexual com seu marido, você tem que ter intimidade emocional. Na medida que você tem intimidade emocional, você pode usufruir de uma completa intimidade sexual. E a gente daí ouve os maridos se queixarem: ah, minha esposa é apática, e por outro lado as mulheres se queixam: ah, o meu relacionamento é frio, é cheio de rotina, ele não me entende. Então percebam, né, que o inimigo sempre está buscando uma maneira de manchar aquilo que Deus criou. O inimigo está sempre tentando semear conflito, dúvidas, desconfianças, temores, falta de diálogo, comunicação, brigas, isolamento, né? Ele quer que, quando não existe vida sexual plena no casamento, ele está impedindo que o casamento seja renovado, porque cada vez que tem uma relação sexual, o casamento é renovado. Mas a gente tem que crer que Deus tem bênçãos para nós e que Ele pode mudar isso. Vamos passar rapidinho, então, para o pilar corpo agora. Então, falei a respeito das questões espirituais, agora vamos falar a respeito do corpo. Que a sexualidade serve não só para a procriação, que é muito importante, mas também para o nosso prazer, para a nossa satisfação. Então, ali no versículo que Deus diz: Deus os abençoa e lhes diz: sejam férteis e multipliquem-se. Então, a primeira função da sexualidade é a procriação. E é continuar aquilo que Deus começou com Adão e Eva, que é dar continuidade de geração em geração através da família. Mas também o sexo pode produzir prazer, satisfação, harmonia entre os casais, abençoando todo o lar. Quando uma vida sexual vai bem, ela renova o casal, ela aproxima o casal, ela traz intimidade,
ela traz aconchego, ela traz conforto, ela restaura e anima as mulheres de Deus, para que elas enfrentem os desafios do dia a dia e se sintam realizadas. Deus quer que busquemos dele a vivência de nossa sexualidade de uma forma abençoada e gratificante. As casadas têm que buscar melhorar o seu relacionamento sexual com seus maridos, pois este é um dos pilares da relação conjugal. E quando o relacionamento do casal, sexualmente falando, vai bem, tudo se torna mais fácil. Lembrando, é na intimidade, toda vez que os corpos se ligam na relação sexual, que os votos do matrimônio e a aliança do casamento são renovados. Amém? Então, assim, não tem como a gente falar de sexualidade e não falar do relacionamento conjugal, né? Então eu pensei, vamos falar um pouquinho desse relacionamento e, assim, como que se pode buscar uma vida sexual de qualidade através do relacionamento. Quando a mulher se entrega e se submete, tem os versículos agora, tem uma passagem ali no autor que fala, porque fomos criados por Deus com igual dignidade, homens e mulheres precisam respeitar, amar, servir e não desprezar um ao outro. E também de Efésios, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, quando a mulher se entrega, se submete, se rende à vontade de seu marido, e acontece do marido não aceitar o chamado de Deus, dele não considerar, não respeitar, não entender e não suprir as necessidades da sua esposa com amor e compaixão, acontece um grande desequilíbrio. Então, essa passagem nos mostra que nós mulheres temos que ser bênção para os nossos maridos, mas que eles também têm que ser uma bênção em nossas vidas. Ela fala, se adaptem um ao outro, uma só carne, dentro do contexto espiritual, social, intelectual, emocional, sexual e por toda a nossa vida. Depois, ele fala assim, que quando a cruz entra nos nossos relacionamentos, nós somos libertos do orgulho e da necessidade de sermos as primeiras. O que esse versículo, o que essa passagem, dessa autora Deborah Evans, o que ela quer dizer? Que quando a gente ama o nosso marido com sabedoria, e a gente nutre esse amor, e a gente desenvolve a humildade, e a gente dá o primeiro passo, e a gente tenta mudar, e a gente tenta fazer diferente, como consequência, o nosso marido muda também, né? Então, a palavra de Deus nos encoraja a sermos humildes, sermos submissas. Eu não vou entrar na questão do que é ser submissa, que daí isso renderia uma outra palestra, né? Mas submissão não tem nada a ver com inferioridade, né? Mas, como diz minha querida pastora Jane, submissão é como se nós estivéssemos, o homem ele tem que proteger, como se o homem fosse o guarda-chuva e nós estivéssemos lá de baixo sendo cuidadas e submissas nesse sentido, né? E quando a gente honra a Deus sendo assim, mulheres de Deus, a gente vai vendo que Deus vai fazendo uma mudança no nosso parceiro. Ele passa a responder a isso também. Mas tudo isso é muito importante para que tudo isso aconteça, que haja uma boa comunicação. Existem vários níveis de comunicação no casamento. E só uma comunicação madura vai levar a uma vida sexual madura. E essa comunicação, então, ela precisa ser sincera e não ser superficial. Nós precisamos estar dispostas a ouvir, mas também a falar, assim como o nosso cônjuge. E falar é a respeito do quê? A falar a respeito de nós mesmos, dos nossos anseios. Precisamos aprender a verbalizar aquilo que a gente gosta e aquilo que não gosta, mas a gente tem que falar isso com clareza, senão eles não vão saber. Evite deixar um assunto importante para outro dia, né? Quando você tiver alguma coisa que você queira discutir com seu marido, não vá dormir, não vá colocar a cabeça no travesseiro sem ter isso resolvido. Procure resolver isso antes de dormir, tá? Aqui, como diz o ditado, não vamos deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, né? Então, por favor, repitam comigo. Eu decido melhorar a comunicação no meu casamento, desenvolvendo um diálogo sincero, honesto e com respeito. Eu desejo crescer no entrosamento íntimo, procurando aprender sobre o meu companheiro, me interessando pelas suas necessidades, buscando sempre a melhor maneira de agradar, dar e receber amor no meu casamento. Vocês podem dizer assim, nossa, Daniela, você está que nem aqueles professores de cursinho que faz a gente repetir as fórmulas para memorizar, né? Mas é mais ou menos isso, né? Porque quando a gente ouve o que a gente fala, o nosso cérebro, né, cientificamente falando, é comprovado, ele memoriza melhor. Então, em alguns momentos eu vou pedir para vocês repetirem, lerem juntas, que é para isso, né? Para a gente já ir treinando o cérebro da gente a ter um pensamento diferente,
né? Daí você pode estar perguntando, não, tudo muito bem, né? Mas como é que eu vou fazer isso? Bom, a melhor maneira de iniciar é buscar a Deus em oração, pedindo que o Espírito Santo venha orientar você e seu marido em todas as suas dificuldades. Deus não deseja que o seu casamento seja nem água morna, nem água fria. Ele quer que as coisas esquentem na sua relação. Mas, para isso, você tem que se sentir à vontade com esse aquecimento. Tá? Então, claro, se a dificuldade for maior, o que a gente sempre sugere, procure orientação na sua igreja com o seu pastor ou pastora, procure orientação com uma mulher sábia que você tenha na sua igreja. Dependendo do caso, procure uma orientação profissional, né? Mas sempre ore a Deus para Ele estar te mostrando qual o caminho que você deve seguir. Então, nós mulheres precisamos aceitar que o sexo não é apenas uma maneira de gerar filhos, que a Bíblia deixa claro que a mulher de Deus tem direito de se satisfazer sexualmente, sim, no seu casamento, e que a vida sexual pode e deve ser parte ativa de uma vida espiritual virtuosa. Para isso é importante aprendermos mais a respeito do nosso corpo, né? Como que a gente cuida? Quando a gente cuida do nosso corpo e a gente descobre como ele funciona, a nossa capacidade de fazer a respeito daquilo que a gente sente, daquilo que a gente gosta, das nossas necessidades, aumenta. E com isso, a comunicação com o nosso cônjuge melhora. Calar não é o melhor remédio, e eu quero que vocês saibam que ficar em silêncio, muitas vezes, só prejudica a relação. Com relação ao ato sexual em si, todo mundo já sabe, mas só para reafirmar, nós mulheres demoramos mais tempo para estarmos prontas que os homens. O homem geralmente está sempre preparado para o ato sexual, enquanto nós precisamos de mais carinho, de mais palavras, de amor, de admiração. Porque para a mulher o sexo começa primeiro na mente. O sexo para a mulher é 90% mente e 10% ato sexual, né? Então, se a gente passa um dia assim, com um bom dia, né? Se a gente recebe mensagens ao longo do dia, se a gente é levada para passear, a gente vai se estimulando, vai ficando com vontade. Então, a nossa mente tem que estar estimulada primeiro, para depois a gente ter vontade de usufruir da relação sexual. O problema é que os homens não pensam assim, eles não são assim. E por isso que a gente bate de frente muitas vezes, né? Então, por isso a importância da gente saber a respeito dessas diferenças, né? Para, sabendo melhor dessas diferenças, a gente possa ter mais sabedorias de lidar com ela. Então, agora aprendendo sobre as diferenças entre a sexualidade no homem e na mulher. Que as diferenças existem, mas Deus criou as diferenças. Então, se Deus criou as diferenças e que tudo que Ele criou é bom, tem razão para isso, né? Então, as principais diferenças sexuais, né, elas têm um propósito. Enquanto o homem só tem duas funções reprodutivas, que uma é espermatogênese, que é a produção do espermatozoide, e a segunda é ejaculação, que é quando o sêmen atravessa o órgão sexual masculino e acompanha o orgasmo. Essas são as duas funções sexuais do homem, reprodutivas. Nós, mulheres, temos 6 funções sexuais reprodutivas. Como nós somos complexas, né? Vocês não acham? Achei um luxo isso. Eles têm 2 e nós temos 6, né? E além de nós termos 6, elas estão interrelacionadas entre si, né? Então a mulher tem a ovulação, que é quando o óvulo, né, ele vai para o ovário. Nós temos a menstruação, que é quando é liberado o forro superficial do útero todo mês. Nós temos a nossa resposta sexual durante a relação sexual, que é o orgasmo. Nós temos a gestação. Depois nós temos a parturição, que é o processo e o trabalho de parto de nascimento humano, e nós temos a lactação, que é produzida pelas nossas glândulas mamárias. Então, assim, pensar nisso tudo e achar que o órgão é apenas genital seria um erro da nossa parte, né? Então, Deus criou homem e mulher, colocou órgãos genitais diferentes em cada um deles e também deu hormônios diferentes. O homem tem testosterona e nós mulheres, o que a gente tem? Estrogênio, muito bem. É isso aí. E a estrutura dos órgãos genitais também foi formada de uma forma específica, tanto para o homem como para a mulher. No caso do homem, o homem tem pênis, testículos, canais deferentes, canais ejaculadores, o escroto, a próstata e as glândulas. E nós mulheres, nós temos a vagina, os ovários, as trompas, o útero e a vulva, né? Eu pensei até trazer desenhos sobre isso, mas assim, eu acho que é muito importante a gente saber como o nosso corpo funciona, né? Às vezes tem mulheres que acham que o xixi sai do mesmo lugar, do mesmo canal por onde a gente faz sexo, da vagina, e não é, né? Então, tem muita falta de informação.
Então, procurem ler um pouco mais a respeito disso, procurem ver fotos de como é o seu órgão sexual, saiba como ele funciona, porque se você não tiver conhecimento sobre o seu corpo, como é que você quer que o outro conheça melhor do que você, né? E, além disso, Deus colocou na glande do pênis e em nós mulheres, o clitóris, milhares de vasos sanguíneos. Será que Deus criou isso tudo à toa? Será que Ele fez isso e deixou que o sangue seja injetado em quantidade maior nessas áreas para aumentar a sensibilidade, se Ele não tivesse um propósito com isso? E o propósito de Deus com isso é que nós tenhamos libido, desejo sexual e prazer, né? Então, toda vez que um casal se acaricia, as terminações nervosas mandam mais sangue, bombam mais sangue para essas regiões. Não foi à toa que Deus criou assim. E daí a gente se pergunta, por que Deus fez esses dois órgãos genitais que acabamos de analisar? Será que Ele criaria o homem e mulher com desejos naturais que não podem ser satisfeitos? Por que existem milhares de terminações nervosas em nossos corpos que fazem com que a sensibilidade seja despertada com um simples toque? Para que Deus criou tudo isso? Com certeza Deus não fez isso para brincar com nossas emoções, mas para despertar no homem e na mulher o quê? O desejo da união, tá? Então, Deus quer despertar esses desejos, não só para a satisfação, mas o desejo da união em si, né? Esse é o plano de Deus, né? Como Ele disse, que depois que Ele terminou tudo, Ele viu que tudo era bom. Porém, criar o homem à sua imagem e semelhança, e depois a mulher, depois que Ele nos criou, Ele viu que tudo era muito bom. Então, isso significa que tudo quanto Deus fez em nós mulheres é muito bom, e nós concluímos que o sexo e a intimidade dentro dos princípios sagrados são muito bons, porque foram instituídos por Deus. A sexualidade, ela mata no homem, no caso, homem e mulher, a intimidade e o desejo que eles têm, dessa intimidade. Então, todos nós somos sexuais, desde que nós nascemos, né? Nós já somos sexuais desde o nascimento, e toda vez que uma mulher olha um homem do sexo oposto, ou acontece do homem olhar para uma mulher, acontece uma atração. Só que o que acontece é que, muitas vezes, a mulher, a olhar para o seu namorado, para o seu noivo, para o seu marido, a mulher tem um olhar mais romântico, né, para o homem. E o homem tem um olhar mais sexual para a mulher, né? Cientificamente falando, já está comprovado que o homem pensa sobre sexo pelo menos 3 vezes mais do que a mulher. E sonha com sexo muito mais do que a mulher também. Então, a gente tem que aprender a entender a cabeça das criaturas, né? Saber como é que eles funcionam. Temos que dar uma chance para eles também, né? Deus criou eles desse jeito, temos que respeitar as diferenças. Bom, homens e mulheres, então, eles veem o comportamento e sentimentos de formas diferentes. Ah, mas então o homem não sente amor? É claro que o homem sente amor, mas a expressão do amor, do sentimento do homem é diferente. Nem sempre ele se comporta como se eles estivessem amando. Muitas vezes ele está apaixonado, mas a maneira como ele se comporta não reflete isso, tá? E nós mulheres, a gente daí já se comporta de uma maneira diferente. Então, eu vou pular essa parte com relação à definição do amor. Eu quero que vá para a tabela agora, Ricardo, por favor, das diferenças da sexualidade, tá? Então, eu pus algumas diferenças ali sobre orientação, estímulo, necessidades, resposta sexual e orgasmo, tá? Então, vocês podem perceber que existem muitas diferenças com relação à sexualidade. Vou tentar apurar aqui, gente. Falei demais. Vamos pular essa parte também. Depois nós vamos lá para as questões do corpo, né? Então, assim, a questão que eu disse, de que o corpo é um presente de Deus, o corpo é o templo do Espírito Santo, né? E a gente tem que aprender a cuidar bem do nosso corpo em todas as áreas, né? Na questão física, na questão da saúde. E assim, a gente tem que cuidar com quem vai usufruir do nosso corpo, né? Se o corpo é o templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar muito com quem vai usufruir dele, tá? Depois, lá no Pilar Mente, fala a respeito dos pensamentos, tá? Então, resumidamente, Ricardo, pode ir lá para o Pilar Mente, por favor. Pode deixar o versículo lá que fala sobre, é verdade que eu sou um ser humano comum e fraco, tá? Tudo começa na mente da gente, né? Tudo começa com os pensamentos. Cientificamente falando, está comprovado que a nossa mente funciona como se tivessem 2 gavetas. Uma de pensamento positivo e uma de pensamentos negativos. A de pensamento positivo, quando você quer arrancar alguma coisa boa de lá, você tem que destrancar, abrir e puxar lá de dentro. A de pensamentos negativos, imagine que tem uma mola, que além dela não fechar sozinha de jeito nenhum, os pensamentos pulam automaticamente de lá de dentro. E o problema é que esses pensamentos também
são pensamentos sexuais. Não são só, também são de ordem sexual. E a maioria das vezes esses pensamentos que pulam lá de dentro, esses pensamentos são negativos, e a gente passa a acreditar neles como se eles fossem verdade, e eles não são. Então a batalha começa no campo da mente, né? A gente tem que se preocupar muito com aquilo que se passa na nossa cabeça. Como diz ali, plante um pensamento, colhe um ato. Planta um ato, colhe um hábito. Plante um hábito, colhe um caráter. Plante um caráter, colhe um destino. Queria que vocês repetissem comigo agora. Eu quero que os pensamentos por mim plantados colham atos e hábitos positivos para que eu possa ter um caráter cristão e cumprir o destino que Deus me reservou. Daí, Ricardo, pula lá para mim, por favor, verificando se nossos pensamentos são aceitáveis. Então, assim, essa é uma formulazinha que quando você quiser testar se o seu pensamento é aceitável ou não, você se pergunta, é proibido na Escritura? Se for proibido na Escritura, não é permitido. Se for permitido, tudo bem. Você se pergunta, ele é benéfico? Se eu praticar isso, se eu fizer isso, vai prejudicar meu marido, minha esposa, vai lesar o meu relacionamento sexual, vai prejudicar outra pessoa? E a terceira pergunta, isso envolve outra pessoa? São essas três, são um filtro. Você fazendo essas três perguntas, por exemplo, tomar banho com meu marido, é proibido na Bíblia? Não. É benéfico? Sim, eu acho que ele vai gostar muito. Ele envolve uma terceira pessoa fora da relação? Não. Agora sim, eu sou casada, tudo, mas assim, um companheiro do meu trabalho me convida para um jantar. Mas eu admiro aquele companheiro, eu aprecio ele, eu acho, nossa, né, ele tem algo a mais, e eu aceito jantar com essa pessoa. É proibido na Bíblia? Não, não é proibido na Bíblia. Mas é benéfico? Não, né? Ele envolve uma terceira pessoa? Envolve. Então, assim, esse é o julgamento que vocês têm que ter para lidar com os pensamentos, tá? Tem uma frase que diz, você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho nos seus cabelos, né? Então, assim, Ricardo, você pode pular lá para a transparência do resistir, redirecionar e renovar, por favor. As tentações vão vir, né? Você passar por alguém, achar bonito e admirar, não tem problema nenhum nisso, né? Os pensamentos negativos, pecaminosos virem no primeiro momento, também não tem problema. O problema é o que você vai fazer com isso a partir desse momento, né? Se você continuar alimentando isso, se você continuar pensando naquilo de tanto que você pensa, de tanto que você imagina, isso vai virando um ensaio na tua mente, né? Você vai pensando, vai imaginando. Vocês já ouviram falar um livro que muitas mulheres estão lendo agora, aqueles 50 tons de cinza? Quem já ouviu falar desse livro? Então, esse livro, assim, é recorde de vendas no mundo todo, né? É um livro, entre aspas, erótico, né? Mas, gente, é muito curioso. Uma amiga minha, esses dias, falou assim, estou com saudade do Grey. Eu falei, saudade de quem? E ela é casada. Saudade de quem? Do Grey. Eu falei, que Grey? Dos 50 tons de cinza. Ela se apaixonou por ele. Não só ela, né? Muitas, né? Então, ela leu o livro, leu 3 vezes, já diz que, assim, com relação ao casamento dela, ela até ficou com mais vontade de fazer sexo, tudo. Só que o problema é que quando ela está fazendo sexo com o marido dela, ela não está pensando no marido dela. A mente dela e o emocional dela está voltada para outro homem. E isso não pode ser. E daí, depois de um tempo de saudade do Grey, ela leu os 3 livros de novo, para matar a saudade do Grey. Então, assim, e gente, eu estou falando brincando, mas é sério? E não é só ela não? O que tem de mulherada que comprou esse livro? Então, a gente tem que estar ali, né, do que está na transparência, né, o resistir, o redirecionar e renovar os pensamentos. Então, à medida que você vai tirando essa lixarada que está dentro de você, você tem que se encher com o quê? Com as bênçãos, com a palavra de Deus. Eu sei que o meu tempo já terminou, mas eu só quero concluir com vocês a respeito do coração, né, do pular sentimentos, ali, emoções, sentimentos. Ricardo, pode colocar lá a questão do coração, por favor. Então, Deus, Ele quer que guarde nosso coração acima de tudo. Ele quer que guarde nosso coração acima de nossa vida, da nossa fé, do nosso casamento, dos nossos recursos financeiros, dos nossos sonhos e de qualquer outra coisa que nós gostamos, né? A gente tem que guardar o nosso coração contra relacionamentos inadequados e proibidos, zelando assim por nossa integridade sexual e emocional. A necessidade de amar e ser amada é um grito universal do coração, mas o problema está aonde a gente tem procurado esse amor. Então, por que para Deus é tão importante que a gente guarde o nosso coração? Porque Ele é a nossa fonte de vida. Né? Na área física, como está escrito ali na transparência, Ricardo, ali na área física, o coração está no centro do nosso sistema.
No nosso emocional, ele salta de alegria. E no espiritual, o coração é o lugar onde o Espírito Santo habita, né? Por isso que Deus quer que a gente busque relacionamentos afetuosos e sadios e guarde o nosso coração. Felizes os que têm coração puro, porque verão Deus. O próximo assunto falaria um pouco a respeito da identidade e aumentando a nossa autoestima, né? Só lendo ali, né? Ser cristão, pode colocar lá, Ricardo. Ser cristão é ser transformada à imagem de Deus, né? Então, é muito importante a gente se moldar como mulheres cristãs de acordo com a vontade de Deus, adquirir, firmar nossa identidade na identidade de Deus. Quanto mais você conhece de Deus, quanto mais você conhece de Jesus, mais você fortalece a tua identidade. Então, repitam comigo agora, por favor. Eu escolho firmar minha identidade na fé que vem da palavra de Deus. E sou protegida pelo poder e amor de Deus. Mesmo com todos os meus medos, inseguranças e ansiedades, eu posso saber quem eu sou em Cristo. Independente do que aconteceu na minha vida até agora. Eu posso mudar isso, escolhendo Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Desejo que minha vida seja uma prova e testemunho da existência do Senhor. Obrigada, Pai, pela oportunidade que tenho de andar no seu caminho, de todo o coração. Então, gente, autoestima significa você abandonar os seus velhos hábitos, abandonar os seus costumes, a autopiedade. A autopiedade é uma coisa que acaba com a gente, né? Ficar com dó da gente mesmo, né? Insegurança. Parar de ficar lambendo a ferida, porque se toda vez que você lambe uma ferida, a ferida não fecha. Está criando a casquinha, você vai lá, lambe, amolece, não fecha. Então, parar de lamber a ferida e renovar a sua autoestima no Senhor. Daí depois tem essa transparência ali, desculpa o slide, transparência é jurássica, né? De anos atrás. O slide. Então, o slide de alguns pré-requisitos para uma autoestima saudável, tá? Vocês podem ir lendo ali enquanto eu vou falando. E também as características de alguém que tem essa autoestima saudável, tá? E depois, Ricardo, pula ali para mim no sou aceita em Cristo. Repitam comigo, sou filha de Deus, sou amiga de Cristo, fui justificada, estou unida com o Senhor, em espírito, foi pago o preço por mim, pertenço a Deus, sou membro do corpo de Cristo, sou santa, fui adotada como filha de Deus, tenho acesso direto a Deus, por meio do Espírito Santo, fui remida e perdoada de todos os meus pecados. Eu sou completa em Cristo. Então, essas passagens, assim, a gente tem que combater o inimigo, repreender, né, o que ele coloca na nossa mente. Como que a gente repreende isso? Com a palavra de Deus. Então, quanto mais você souber da palavra de Deus, essas são algumas passagens que eu gosto, mas você pode ter a tua salmoterapia, a sua biblioterapia, separar passagens que você gosta, para que quando vierem as provações, você fale daquilo, você reafirme aquilo, você vai repreendendo isso com a palavra de Deus, tá? Deixa eu ver aqui, o que nós vamos para resumir. Bom, é importante, coloca lá, Ricardo, para mim, ó. Portanto, integridade sexual e emocional não enfoca apenas a castidade sexual. Então, a gente tem que cuidar para não cuidar só de um aspecto e negligenciar outro. Por exemplo, eu adoro ir na igreja, eu adoro gosto de participar dos cursos, tenho grupo de estudo, grupo de oração, gosto de fazer caridade. Então, assim, espiritualmente falando, eu estou renovada. Mas eu convivo pouco com meu marido, eu não alimento a minha relação, eu não tenho tempo de qualidade com meu marido. Isso prejudica a nossa sexualidade como um todo. Então, tem que ter um equilíbrio entre todas as partes, tá? Para as solteiras agora, divorciadas e viúvas, o que significa integridade sexual? Significa você evitar ao máximo de todo tipo, desejos físicos, mentais, emocionais e espirituais, por um homem que não possa ser satisfeito de um modo justo. Convide Jesus para ser o homem da sua vida.
Convide Jesus para ser o seu companheiro, o seu amigo, o seu cuidador, o seu protetor, o seu consolador, o seu ajudador, o seu provedor. Enquanto Deus prepara, quando você espera para aquele homem que Deus tem preparado por você, convide Jesus para ser o homem da sua vida. Para mulheres casadas, o que significa integridade sexual, né? Equivale a ela ter que se ligar de uma forma íntima, física, mental e espiritual apenas ao seu marido, tá? Então, lembre-se que sempre que nós guardamos o nosso coração e mantemos ele puro e fiel, nós protegemos também o nosso corpo. Só um pouquinho, que a lerdeza aqui está grande. Ricardo, por favor, pula para a tabela que fala sobre devemos olhar para além das nossas ações, para as motivações atrás dos nossos atos, né? Então, assim, Deus nos deu liberdade, mas para a gente atingir a integridade sexual, a gente tem que desistir de certas liberdades, não só no ato sexual em si, mas também no pensar, no falar, no olhar, no se comportar. Tem essa tabelinha ali de perguntas de compromisso, não sei se está aparecendo. Está aparecendo? Perguntas de compromisso e perguntas de integridade? Então, né? Ali tem a lista daquilo que você não faça e aquilo que faça, tá? Bom, concluindo, pessoal, nós devemos esperar sempre imperfeições de nós mesmos e também esperar imperfeições dos outros. Aguardamos como Deus trará seu auxílio curador. A Bíblia é a verdade da palavra de Deus para nós. Ela pode ser aplicada em toda a nossa vida, inclusive, e muito importante, vocês já sabem hoje, é na nossa sexualidade, perante a maravilhosa realidade do amor de Cristo. No momento, não importa o que você está passando, em que situação você esteja, o que você já viveu, o que já aconteceu na sua vida, o que eu te peço é que você busque a Jesus, porque Jesus pode trazer uma novidade de vida para você. Ele pode te libertar das amarras do passado, Ele pode te fortalecer no Espírito Santo dEle. Assim, eu desejo que a nossa relação com nós mesmas, com a nossa sexualidade e com o outro, quer sejamos solteiras, casadas, viúvas ou divorciadas, eu desejo que vocês tenham mais compromisso e mais zelo nessas áreas, que vocês façam um esforço contínuo e consciente de permanecerem abertas, mas principalmente obedientes à obra transformadora que Deus tem para a vida de cada uma de vocês. Eu quero que vocês percebam que quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais você vai aprender como Ele se sente, a seu respeito, e você vai aprender a compreender as provisões que Ele tem para você, para satisfazer os seus desejos mais íntimos. Eu quero que você se sinta amada, necessária, aceita, segura e poderosa, que você possa ganhar a batalha sobre o seu comprometimento sexual e emocional. Eu quero que você tenha sempre em mente que Jesus morreu para que o Espírito Santo venha e possa preencher o vazio do seu coração, que Ele possa satisfazer e suprir todas as suas necessidades, nas dificuldades, nas lutas que você possa estar passando, nas batalhas que você possa estar travando. E eu quero orar por vocês agora para terminar então. Por favor, feche os olhos. Querido Deus, obrigado por criar cada uma de nós a sua imagem. Nós te louvamos, Senhor, por termos sido criadas de modo assombrosamente maravilhoso. Também te louvamos, Senhor, pelas muitas diversas dimensões de nossa sexualidade como mulheres. Por favor, Senhor, capacite cada uma dessas mulheres a glorificar o Senhor em suas vidas, quer elas sejam casadas, solteiras, divorciadas ou viúvas. Senhor, abençoa para que elas possam abrir o coração para receber o dom da sexualidade na vida delas na sua plenitude. Eu te peço, Senhor, humildemente, para que elas tenham sabedoria e que o Senhor as guie firmemente com a sua mão neste mundo que é tão frustrante, que é tão confuso. Que elas possam sempre ver sua verdade e propósito nas suas vidas com clareza. E que elas possam se sentir completas em Jesus Cristo. Amém? Então, obrigada pela atenção de vocês. Talvez muito do que eu tenha falado não seja novidade, né? Mas eu espero que de alguma maneira o Espírito Santo possa, às vezes num primeiro momento, a gente às vezes leva um tempo depois para assimilar aquilo que a gente aprende de novo, né? Eu tenho certeza que ao longo dessa conferência, nos próximos dias, eu tenho certeza assim, que ao longo desse próximo mês, Deus vai falar muito com vocês através do Espírito Santo, né? De acordo com aquilo que cada uma precisa ser mudada, né? Deus vai curar o seu lugar quebrantado,
Então pede para Deus para que o Espírito Santo vá revelando você ao longo dos próximos dias aquilo que você ouviu, que você aprendeu, aquilo que Ele quer para a sua vida, aquilo que você precisa modificar. É o meu profundo desejo de coração para todas vocês, tá? A Vivian tem meu contato, eu estou à disposição. Se quiserem trocar e-mail, conversar, me ligar, para aquilo que for preciso, eu estou aqui, à disposição para ser usada, tá bom? Muito obrigada, obrigada mesmo. Aleluia.